Bem-vindos novamente a Lucas Brasil, ao espaço da Lucas Brasil. Nós estamos aqui na nossa terceira apresentação para falar agora hoje sobre os amarelos. Quais são os amarelos que estão aqui na cartela de cor para que a gente possa comprar? Como que a gente pode diferenciar cada um desses tons e como até definir o que é amarelo, né? A gente sabe, pela teoria das cores, que há três cores primárias: os amarelos, os vermelhos e os azuis. Só que existe, obviamente, um mundo entre amarelo e magenta e amarelo e azul, né? Entre o amarelo e magenta, a gente tem os laranjas e os ocres e os terras. Entre o amarelo e o azul, a gente tem os verdes. Todavia, como eu disse na segunda apresentação, as cores não são feitas só entre as misturas das três primárias, elas também são feitas misturando preto, cinza e branco. Logo, a gente tem uma série de cores que são feitas com amarelo e branco, com amarelo e preto, com amarelo e cinza, com amarelo, vermelho e preto, com amarelo, azul e preto e assim por diante. E isso que faz todas as variações. Então, eu separei aqui este quadro que mostra de maneira separada os amarelos e laranjas e ocres que a Lucas disponibiliza para venda. Então, por que ela coloca essas cores, né? A primeira cor delas é, obviamente, o amarelo primário. Mas o que diferencia o amarelo primário do aureolin e do amarelo limão, né? Qual é a diferença entre essas? É a diferença do pigmento. O amarelo limão tem uma pitadinha de branco, digamos assim, fazendo com que a cor fique com menos brilho, porque o branco tira o brilho e dá opacidade à cor. Mas muitas vezes a gente quer um amarelo que fique intenso na pintura, e aí é o amarelo limão que entra. É esse amarelo que a gente usa. O amarelo primário, por conta até da natureza do pigmento feito para fazer a tinta primária, que é próprio para ser transparente, é uma cor mais transparente. Enquanto o aerolin, tem uns nomes que dão uma certa, travam a língua, né? Então, é um amarelo mais profundo, um pigmento um pouco mais fechado. Então, quando a gente quer uma pintura brilhante, é ele que a gente vai comprar. Por outro lado, a gente tem cores que a gente, de alguma maneira, tradicionalmente, nos parece até mais amarelas do que o amarelo primário, que são esses aqui de baixo, que tem uma pitadinha de magenta já. Eles já não são puros, mas eles têm um brilho muito grande e alguns são muito especiais, que é o caso do amarelo de cádmio. Ele é especial não porque ele tem uma pitadinha de magenta, porque o pigmento cádmio é extremamente intenso e luminoso. Então ele dá necessariamente um brilho extra na pintura. Não é a mesma coisa misturar o amarelo primário e o magenta para fazer este amarelo aqui. Ele não fica igual, por causa da qualidade do cádmio. Aí não é a cor que muda, aí é o que eu estava dizendo para vocês, a diferença entre fazer cor e fazer tinta, né? A tinta, a gente escolhe pigmentos específicos, tem a química, não é apenas a percepção em si, até porque a cor é dividida não apenas na tonalidade, no matiz, mas também no seu valor, que é a luminosidade, e na sua saturação, que é o seu brilho. E é exatamente na combinação desses três fatores que os pigmentos trabalham. Então aqui a gente tem três pigmentos que trabalham justamente nesse tom de amarelo entre o amarelo primário e uma pitada de magenta. Um deles é muito especial, é um pigmento que é uma cor que a Lucas vende com o seu nome tradicional, é um pigmento conhecido desde a antiguidade, que é o amarelo indiano.
Ele era originalmente feito na Índia a partir da urina da vaca, imagina. Mas hoje em dia, obviamente, ele é feito de forma sintética e ele traz uma qualidade muito especial, que é uma transparência de verniz. Quando a gente quer fazer veladura com um amarelo intenso, o cádmio não é a melhor opção, porque o cádmio é uma cor fechada, ela não é totalmente transparente. A melhor opção é o indiano. Então aqui eles parecem iguais, mas eles não são. O que muda é justamente essa transparência. Outro aspecto interessante, essa é uma cor que a Lucas faz e que eu parabenizo muito, que é justamente esse tom aqui, ó. É um amarelo que parece uma sombra de amarelo, não é um amarelo sujo, mas é extremamente bonito e extremamente translúcido. Ele na tabela de cores dele tá aqui, ó, entre os verdes. Só que ele é um verde que é produzido não através do azul, mas através da cor complementar. Ele também pode ser produzido apenas com a mistura do amarelo com o preto. Mas quando a gente produz essa cor em casa, ela não fica transparente, ela fica razoavelmente opaca, porque o preto gera uma certa opacidade. No entanto, a Lucas trouxe um pigmento, que é este daqui, olha. Ele é extremamente translúcido. Essa cor, por exemplo, é aquela cor que, em tese, a gente poria uma pitada de preto no amarelo, mas que ele fica opaco e o pigmento usado pela Lucas para fazer esse mesmo tom é transparente. Então essa também é uma das opções que a gente tem. As outras opções que a Lucas dá são os ocres, que em tese também são amarelos, né? Misturados com preto, com cinza ou com uma pitada de azul e magenta para fazer uma cor complementar. Essas cores aqui, as que estão mais próximas do amarelo, eu ainda coloquei aqui o amarelo de Nápoles e o ocre dourado. E aí a diferença entre essa cor e essa, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, é a quantidade de magenta que ela tem. Uma é um pouco mais avermelhada, então ela fica mais rosa. A outra é um pouco menos avermelhada, ela fica mais amarela. E depois nós vamos falar um pouquinho mais de alguns outros ocres mais escuros, numa tabela que eu fiz especialmente sobre ocres e marrons para vocês. Espero que vocês tenham gostado.